Dilema do prisioneiro. No vídeo anterior nós falamos de oligopólio e a partir do dilema do prisioneiro a gente pode compreender como funciona o processo de decisão no oligopólio. Esse dilema de prisioneiro ele é uma história proposta por pesquisadores, tá, de mercado. Eles colocaram a seguinte situação: dois criminosos foram capturados pela polícia. Então, vou chamar de Escobar e Corleone. Então, esses dois foram capturados. A polícia dispõe de provas para prendê-los por um crime menor de porte de armas. Então, vai dar 1 ano de cadeia para cada. Então, tá certo, tem prova suficiente para prender o Escobar e o Corleone por esse crime. E suspeita de um crime maior de assalto juntos, mas sem evidências. Então, a gente tem suspeita de que os dois participaram de um assalto ao banco, mas não dá para condenar com essas suspeitas que tem. Precisa de mais evidências. A polícia os interroga em salas separadas e propõe um acordo. Olha só, para cada um deles vou falar o seguinte: até o momento, podemos prendê-lo por mais 1 ano. Entretanto, se você confessar o assalto ao banco e acusar seu amigo, você ficará livre, enquanto ele passará 20 anos na cadeia. Mas, se vocês dois confessarem o crime, não precisaremos do testemunho e ambos terão 8 anos de cadeia. Então, a partir dessas informações aqui, que a polícia propõe tanto para o Corleone como para o Escobar, é possível criar uma matriz de decisão. Olha só, do ponto de vista do Escobar e do Corleone, a ideia, pessoal, isso aqui também é a base da teoria dos jogos, de que a minha melhor escolha não depende só da minha análise, mas também da minha suposição do que as outras pessoas vão fazer. Tá bom? Então você tem aqui a opção de ficar em silêncio. Vou começar aqui por esse lado do quadrante. Se o Escobar confessar, não tem garantia de que isso vai ser um estado melhor ou pior para ele. Por quê? Se o Corleone confessar também, o Escobar pega 8 anos de cadeia e o Corleone também. Tá? Os dois confessaram. Se o Corleone ficar em silêncio, o Escobar é solto. Então, essa seria a melhor situação para o Escobar, mas ele não sabe o que o Corleone vai fazer. E o Corleone pega 20 anos de cadeia. Agora, do ponto de vista do Corleone, olha só, se ele confessar, aí ele tem a melhor situação quando o Escobar fica em silêncio, porque ele é solto. Só que o Escobar fica com 20 anos de cadeia. E aqui, se o Corleone ficar em silêncio e o Escobar ficar em silêncio, eles ficam 1 ano de cadeia cada. Esses são os possíveis resultados da matriz de decisão. Vamos olhar aqui o que a literatura chama de estratégia dominante. É a melhor do ponto de vista individual. É uma combinação de confessar silêncio. Voltando aqui para o nosso caso, tá? Confessar silêncio aqui seria a estratégia dominante do Corleone, tá? E confessar silêncio seria essa estratégia dominante do Escobar. Então, esses dois quadrantes aqui são a estratégia dominante para cada um deles, respectivamente. A cooperação é a melhor situação para o conluio, que é silêncio. Aqui, eu não estou olhando só do ponto de vista individual, nem do ponto de vista da sociedade. Eu estou olhando para o conluio. Para os dois, aqui, olha, se a gente somar o tanto de cadeia que os dois pegaram, aqui só foi 2 anos. Aqui foram 16 anos e aqui, nesses dois aqui foram 20 anos. Então, para o conluio, essa situação aqui é a melhor. E a competição seria a pior para o conluio, tá? Não é nem isso, porque a soma de 2 anos seria a pior ou a intermediária, né? Vou colocar a intermediária aqui. A gente pegar. Assim, a pior ou pior. Por quê? Por que poderia ser a pior? Eu poderia colocar aqui 12 anos, por exemplo. Não ia mudar o raciocínio. E se eu somasse aqui 12 anos, ia dar 24 anos de cadeia para cada. Então, se eu pegar esse indicador ali do total de anos que os dois vão passar na cadeia, essa situação seria a pior se fosse 12 ao invés de 8 anos. Então, por que eu posso considerar aqui como a pior? Porque eu posso olhar de forma qualitativa também, né? Aqui, os dois vão ficar presos. Então, poderia olhar dessa forma. Tá? Essa é a situação de competição. Nesse caso aqui é confessar, tá?
Beleza, é interessante a gente ter isso em mente para o processo decisório. Isso é usado nas empresas, porque a gente tem a competição nas empresas, a gente não sabe o que o nosso concorrente vai fazer, então a gente tem que ver uma matriz de decisão de quais seriam os possíveis resultados do que ele vai fazer e também tentar ali antever o que ele vai fazer diante de uma possível matriz de decisão dele. Agora só, imagina uma coisa. Se soubessem do dilema proposto e pudessem fazer um acordo antecipado. Imagina que o Corleone e o Escobar, eles têm um infiltrado na polícia, como sempre tem nesses filmes de máfia. E aí o cara fala pra ele, olha, vai ser proposto isso aqui pra vocês. Tá lá o cara com os dois. E os dois podem fazer o seguinte, olha, já que vai ser proposto pra gente, bora combinar de nós dois ficarmos em silêncio. Aí a gente só pega 1 ano de cadeia. Beleza. Vocês acham que isso é possível? A resposta eu vou responder com uma pergunta. Dá para confiar em Escobar ou em Corleone? Vocês acham que quando chegar lá só eles com a polícia, ele não vai dizer assim, imagina o Escobar. O Corleone vai ficar em silêncio. O que é que eu vou fazer? Eu vou confessar. E aí o Corleone que fique lá preso e eu vou pegar lá as áreas que ele domina do tráfico. Lembra que eles também competem. Então, não dá para confiar quando as empresas fazem um acordo, quando as pessoas fazem um acordo baseado no dilema do prisioneiro. Tá? Essa é a ideia. E aqui eu vou dar exemplos do dilema do prisioneiro na economia. E, claro, o oligopólio que a gente falou na aula passada. Tá? A gente falou do Chitãozinho e do Chororó, que eles são 2 vendedores de água. No município lá e só eles vendem água. Então, eles têm o duopólio, o oligopólio lá da região. A gente deu exemplo em que a estratégia dominante seria aqui... Aliás, a estratégia de melhor para o conluio seria quando os dois vendessem 30 galões, tá? E aí seria o lucro de 1.800 para cada. Aqui é o lucro, tá? Tá certo, Chitãozinho lucra. Só que se o Chitãozinho aumentar sua produção em 40 galões e o Chororó continuar em 30, ele aumenta o seu lucro individual para 2.000. A mesma coisa o contrário. E se os dois ficarem em 40 galões, eles começam a diminuir o lucro deles, até chegar no equilíbrio de Nash, como a gente falou na aula anterior. Então, olha só, a competição aqui, a estratégia de competição, ela é pior para o oligopólio, tal como lá no dilema do prisioneiro, né? É pior para o conluio. Mas melhor para a sociedade. Olha só que interessante, porque para a sociedade você vai ter 80 galões disponíveis a um preço de R$50, como a gente viu na aula anterior. Tá? Para você entender melhor isso aqui, é bom você assistir a aula anterior. Mas a ideia é que a sociedade vai ser beneficiada da competição. É aquela ideia máxima do livre mercado, em que você tem competição entre as empresas, acaba sendo melhor do ponto de vista social. Outro exemplo que o Menkel traz para esse caso ali de dilema do prisioneiro é a corrida armamentista. Então, todo mundo sabe que lá na Guerra Fria, você teve os Estados Unidos e a União Soviética tendo uma corrida em várias frentes, uma delas era o armamento. Então, olha só, os dois tinham a seguinte opção: investir pesado em armamento nuclear, por exemplo, bélico em geral, ou se desarmar. Se os Estados Unidos optam por se desarmar e a União Soviética também optar por se desarmar, ambos estariam seguros. E ainda ia sobrar mais orçamento público ou privado para outras coisas que trazem mais benefício social do que você produzir armas. Tá? Essa é uma opção que seria a cooperação do conluio. E essa cooperação seria o melhor para a sociedade. É diferente aqui do oligopólio. Por isso que a gente não pode dizer que isso aqui é estritamente um oligopólio, tá? Porque, teoricamente, é uma opção melhor para a sociedade, já que ninguém está ali com risco de ter uma guerra nuclear e acabar com a espécie humana. Agora, é o seguinte, se a União Soviética resolve quebrar esse possível acordo entre eles, então a União Soviética vai armar-se. Ela vai estar segura e forte, enquanto que os Estados Unidos vão estar em risco enfraquecido. O contrário também é válido. Os Estados Unidos resolveu se armar. A União Soviética confiou no acordo e o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou forte
e a União Soviética ficou enfraquecida. E se os dois resolverem se armar, os dois estão correndo risco, já que os dois possuem arma de destruição em massa. Tá? É bem interessante você analisar a corrida armamentista do ponto de vista do dilema do prisioneiro. Assim, se a gente diz que existe uma tendência à competição, por que na prática, então, existe cartel, ou por que eles não necessariamente operam no equilíbrio de Nash? Tá? Assim, o que o Menkel diz é que o dilema do prisioneiro ele tende a ser resolvido pela cooperação e não pela competição, quando os jogadores podem jogar várias vezes. Tá? No caso do exemplo original, isso não acontece porque, efetivamente, o Corleone lá com o Escobar, uma vez que o juiz decretou a sentença, já foi. Não podem voltar de novo à cela para saber o que vão escolher. Curiosamente, né, não é o caso do exemplo original. Mas no caso do oligopólio Então imagina que o Chitãozinho e o Chororó, eles têm efetivamente que tomar essa decisão de quantos galões produzir toda semana. Porque essa demanda semanal de galões. Então, ao decidirem por várias semanas quantos galões ofertar, Chitãozinho e Chororó tendem a concordar que um conluio é a melhor alternativa, porque eles vão entrar numa guerra por preço, vão chegar ao equilíbrio de Nash, que é um equilíbrio, inclusive, com lucro menor que isso aqui, depois eles vão voltar a se reunir e dizer, olha, a gente está lucrando menos, vamos, de fato, manter o nosso acordo, o nosso conluio, para a gente lucrar mais aqui. Mesmo que o mercado perda com isso, porque o importante ali é o nosso lucro, claro, eles estão falando de empreendimentos, né? Eles são empreendimentos. Então, quando se joga várias vezes a teoria dos jogos e o dilema do prisioneiro, você tende ali à cooperação.